Eu sou a Jussara, da Aliança Francesa de Niterói. Prazer estar aqui hoje para falar desse curso novo. Estou aqui com a Fabi, nossa professora. Olá, pessoal, boa noite. Bom, eu sou a Fabi, eu sou professora daqui, já tem alguns anos, e hoje a gente vai mostrar para vocês uma oferta de curso nova aí na Jussara. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Francês Plus, a gente está aqui para falar desse novo método que a Aliança Francesa de Niterói está lançando. É um método mais econômico, mais flexível e mais rápido. Vou explicar um pouquinho. Antes de tudo, falar os motivos para conhecer e estudar o francês, falar francês. É uma das únicas línguas faladas nos 5 continentes. Segundo, ele amplia seu conhecimento sobre a diversidade da cultura francófona. Mais de 500 empresas francesas estão instaladas no país, no Brasil, né? Então, é uma forma de você expandir aí seu currículo. E quem domina o idioma pode trabalhar na França, na Bélgica, no Canadá e também em pulsantes economias africanas, como o Marrocos. E aí, agora eu vou perguntar para a Fabi um motivo que ela cita para falar francês. Olha, Jussara, eu acho que o primeiro motivo para mim seria o principal, porque eu acho que é o mais procurado, talvez, pelas pessoas que queiram fazer o francês. É muito fácil a gente chegar em diversos países, não somente a França que já é amada pelos estudantes de francês, mas muitos outros países. Então, qualquer viagem, a gente vai e a gente realmente pode encontrar facilmente um país que fala francês. Então, é uma língua muito útil, muito praticamente útil. E falando rapidinho, como aluna da Aliança Francesa, de que está conhecendo esse mundo francófono, é apaixonante, é muito gostoso conhecer a língua através da cultura, através do método também. Então, assim, pessoal, a partir do momento que você começa, você fica, meu Deus, por que eu não fiz antes? Por que eu demorei tanto tempo para começar a fazer francês? Vamos lá. O que é o Francês Plus? Antes de tudo, o Francês Plus ele foi pensado para as pessoas que desejam estar na Aliança Francesa, mas também precisa do seu tempo para estudar sozinha, precisa ter ali o seu momento. Então, ele concilia ali o online e o presencial. Ele é um curso híbrido, então você vai ter as suas atividades em aula com seus amigos de classe, com a professora, e também você vai ter o seu tempo para fazer os seus exercícios. Vou viajar, posso estudar? Claro, você vai ter ali à disposição o material. É também importante falar que esse é um curso feito para quem quer fazer em menor tempo do que o curso regular. Então, essa é uma outra característica específica do curso, do Francês Plus. Sim, e aí quem necessita, tem vontade de ainda começar o curso ainda em 2022, aproveitar o que o tempo é agora. Sim. O que não é o Francês Plus? O Francês Plus é só um curso com mais dever de casa, que você vai ter que ter ali um tempo certo para poder estudar em casa? Bom, ele não foi pensado para isso, então a resposta seria não. Na verdade, essa 1h30 que a gente tem a mais, digamos, por semana, na verdade, o aluno tem que pensar nessa 1h30 como se fosse uma aula a mais, que ele faria presencialmente, mas que ele vai fazer em casa, na comodidade da casa dele, e no momento em que ele quiser, e com atividades que foram pensadas para serem feitas à distância. Então, essa é a diferença. Então, o que o aluno faz se não entende o conteúdo
da parte feita em autonomia, que ele vai estar em casa e sem professor ali do lado, o que ele faz, Fabi? Bom, nesse caso, sempre que o aluno tiver qualquer tipo de dificuldade, o que realmente é difícil, porque todo o material é bem tranquilo de ser acessado, mas caso ele conte com alguma dificuldade, alguma dúvida, ele pode falar com o professor está sempre disponível, no caso sou eu vou estar disponível, então ele pode tirar dúvidas, ele pode sempre falar, e além disso também, durante as aulas, realmente ele sempre vai ter um espaço para ele poder conversar com o professor e falar se ele estiver tendo algum problema mais específico, né? Inclusive no momento em que o aluno for apresentar as atividades feitas durante a semana, que a gente também vai ver daqui a pouquinho, mas então ele tem sempre esse espaço de fala no curso. O que acontece se o aluno não fizer as atividades dentro desse prazo de uma semana, em 1h30? O que ocorre? Bom, essa é uma questão importante também, porque nesse ponto, se o aluno não fizer essas atividades, pode ser um pouco mais difícil para ele de acompanhar, porque as atividades são pensadas para serem feitas em progressão. Então, essa atividade que ele faz em casa, ela vai ser acompanhada da atividade que ele vai ver em sala de aula, na aula seguinte. Então, se ele não fizer, vai ter esse prejuízo no aprendizado. Então, assim, essa é toda a questão desse tempo que é feito, de atividades que são feitas em casa a cada semana. Sim, podemos passar. Sim. Qual é o perfil do aluno do Francês Plus? Pessoas que tenham facilidade com a tecnologia e procuram um curso com características de ensino à distância, ali um ensino híbrido, que ele tenha essa facilidade. Quem deseja terminar o primeiro semestre do francês em menor tempo, como eu frisei antes, vou frisar de novo, e ainda em 2022.2, e os alunos que tenham disponibilidade e disciplina em realizar as atividades em autonomia, entre esses encontros semanais que vão ocorrer às terças e quintas. Então, é importante sempre, a gente vai sempre frisar que é importante esse aluno também se dedicar às atividades em autonomia. Então, a gente sempre vai... quais são as exigências do curso? Bom, o aluno que faz o Francês Plus, ele precisa ter 70% de presenças no final do curso, que também são muito importantes porque ele vai precisar participar, então isso é realmente voltado para o próprio aluno, para ele poder ter uma melhor experiência. Então, esse 70% dá direto nessa segunda parte, participar ativamente dos encontros semanais, então não só vir ao curso, mas o aluno precisa participar, entrar em contato com os colegas, realmente responder essas atividades propostas durante o curso. E a terceira parte seria em relação a apresentar os trabalhos e atividades previstas semanalmente, justamente, como a gente falou, dessa necessidade de ter esse tempo em casa, junto também com o tempo das aulas. Então, o aluno ele sempre vai fazer atividades em casa previstas para serem apresentadas. E o que a gente também vai ver é muito legal. A duração do curso. Esse é um curso de 45 horas totais, divididas em 10 semanas de aula, né, que vai até o dia 8 de dezembro. Em cada semana, são 4 horas e meia de aula, 3 horas presenciais, divididas entre as terças e quintas, de 7 da noite às 8h30 da noite, e 1h30 de atividades à distância. Você quer? Bom, acho que a gente pode passar direto aqui. Bom, e o nosso livro, o nosso método é o DEFI, é o livro que também é utilizado nos cursos regulares. Então, o aluno que faz o Francês Plus, ele vai ter essa mesma experiência, a mesma qualidade de ensino de um aluno que também faz o curso regular, né, com essas diferenças que a gente já falou, e também, justamente na hora dele entrar no próximo nível, ele também já está adaptado. Sim, sim. Importante frisar no método, o livro DEFI 1, ele é usado no A1.1 e no A1.2, então pode ficar tranquilo que é o método desses 2 primeiros níveis de iniciante.
Sim, e o nosso nível do francês plus, ele corresponde justamente a esse primeiro nível do livro. Então, a gente vai fazer metade dele, a outra metade sendo feita nessa segunda parte, né? Como a Jussara bem falou. Espaço virtual, nós temos a plataforma digital da Aliança Francesa, né? E lá vão ser disponibilizados os exercícios, juntamente com a professora. Acho que você tem autonomia para falar, pode falar. Obrigada, mas estava falando bem. Não, mas essa parte do espaço virtual, o espaço virtual, é muito legal porque o aluno, quando ele tem o livro, ele vai ter acesso a esse livro físico, ele vai utilizar durante as aulas, mas, fazendo parte da aliança também, ele vai ter acesso a esse espaço virtual. Ou seja, as atividades que ele tem no livro físico também estão aqui, mas adaptadas a esse ensino à distância. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo de atividade que é adaptada. O aluno vai fazer e a facilidade também se encontra no fato de que o aluno ele pode refazer. Digamos que ele sinta alguma dificuldade específica naquele exercício. Não tem problema, ele pode fazer esse exercício até ele se sentir bem, né? Então, essa é a grande questão aqui do espaço virtual. Também, como outros sites, aqui a gente encontra fontes interessantes para o aluno, sites com jogos, por exemplo, ou com mais atividades para o aluno fazer, mais atividades específicas, fóruns também. Quais as atividades os alunos farão? Quais são as antigas? Então, além dessas atividades feitas no próprio espaço virtual da Aliança e do DEFI, né, a gente tem esse outro tipo de atividade, por exemplo, o aluno ele faz formulários durante o percurso dele no curso. Esses formulários são importantes porque servem tanto para o aluno quanto para o professor verem se realmente o conteúdo está sendo bem assimilado, está indo bem, e o conteúdo gramatical muitas vezes, mas também de compreensão. Então, essa parte o aluno também pode refazer, se for o caso, então essa é a facilidade. A gente também tem aqui alguns exemplos dessas apresentações que os alunos fazem a cada semana. Então, por exemplo, não sei se dá para ver muito bem, mas esse aluno aqui que está mostrando, nessa atividade específica, que era sobre festivais, ele escolheu um festival hindu para apresentar, e foi apresentado belíssimamente de sala de aula. Então, isso no primeiro semestre, bem legal, tem atividades bem variadas, como essa segunda aqui também. A segunda fala sobre lembranças de viagem, então aqui foi feito no formato de fórum, então os alunos colocavam imagens, respondiam. Então, realmente nesse tipo de atividade que o aluno realmente prevê esse tempo feito em casa. Sim. Aqui a gente separou duas posições, experiências do aluno com a gente aqui na Aliança Francesa de Niterói. A primeira pergunta que a gente fez para esse aluno foi se as expectativas foram atingidas referente à Aliança Francesa. E ele diz que completamente. Ficou muito feliz com a professora e acha que estabelece uma boa relação que foi fundamental para o avanço da língua. Então, a Aliança Francesa de Niterói, ela quer te proporcionar essa experiência de você conhecer a língua francesa, a cultura francófona, mas de também ser bem assistido dentro de sala de aula, com o professor, com seus amigos de turma, onde você se sinta vontade de continuar, de dar continuidade nos seus estudos, no avanço da língua. E a outra pergunta, embaixo a gente perguntou, se quiser expressar algo que não se encontra e nas questões anteriores, pode escrever. A gente pediu uma opinião. E ele botou que gostou muito do curso e espera continuar no francês. Então, para a gente, o que importa é que o aluno saia satisfeito, que ele saia contente, e que ele consiga, aqui, esse desejo dele de continuar avançando na língua, de conhecer a língua francesa, a cultura francófona. Sim.
Esse é o Francês Plus. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e espero que vocês retornem pelo WhatsApp, pelo site. A gente está à disposição aqui também na Aliança, na secretaria. E na sala de aula também. Espero ver vocês. Então é isso, galera. Um beijo, muito obrigada. E é isso, espero vocês aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.